Aleluia, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 1. Os irmãos vão abrindo suas Bíblias. Quero fazer uma errata aqui, tá? Eu tinha conversado com o presbítero Rafael semana passada para confirmar as férias do pastor João. No livro Ato do Conselho estava de 1 a 30. Mas vocês lembraram, o pastor João veio dia 5 para a ceia. Então, na verdade, as férias dele vão até o dia 5, tá, irmãos? Então, me perdoe a gafe, tá? Então, o pastor João está voltando agora essa semana, a partir do dia 5. E continue orando pelo pastor João, né? Graças a Deus, até agora, tudo tem caminhado bem. E tudo há de caminhar bem até a volta, dia 5, se Deus quiser. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Alegria estarmos reunidos para adorar a Deus, especialmente hoje, irmãos, em que é dia de ceia do Senhor. E eu queria convidar você a fazer a leitura de Tiago, capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus diz assim: Escutem agora, ricos, chorem e lamentem, por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor a abençoe e a ilumine na nossa mente e coração, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Começou forte aí o nosso texto, né, irmãos? A gente vai avançar um pouco na leitura, tá? A gente vai até o final do capítulo, mas eu queria começar com os versos de 1 a 6. Hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem é o evangelho que confronta, é o evangelho que sustenta e é o evangelho que restaura. O evangelho, ele confronta, sustenta e restaura a nossa vida. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho é uma boa notícia. É a notícia de que Deus é bom. É a notícia do amor de Deus revelado na cruz, na ressurreição. Uma vez alguém perguntou: pastor, como é que eu posso saber que Deus é bom? Se tem tanto mal e maldade nesse mundo. Eu sei que Deus é bom por causa da cruz, porque Deus se fez homem e Ele não precisava ter feito isso. Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem em Cristo, Ele viveu sem pecado, uma vida de amor, de misericórdia, acolhendo pecadores, perdoando pecados, acolhendo as pessoas, depois de uma vida completamente extraordinária, em que Ele transforma água em vinho, em que Ele cura doentes, ressuscita mortos, acalma tempestades. Ele coroa essa vida de amor e de graça, tomando o lugar de todo aquele que sofre injustiça, maldade, e todos os pecadores sendo crucificados na cruz. Na cruz, Jesus se identificou com a gente, mas Ele venceu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e em breve Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque Deus é bom. A gente sabe que Deus é bom. E os versos de 1 a 6 aqui, irmãos, eles trazem um aspecto do evangelho que é muito importante. Repete comigo: o evangelho confronta. Confronta o quê, irmãos? Deus é bom? Então Deus detesta o mal. Ai, pastor, mas eu sou pecador. E o que eu faço se Deus detesta o mal? Deus detesta o mal, tá? Ele detesta o pecado, mas não o pecador. Você Ele ama, mas Ele te ama de tal maneira que Ele não deseja que você continue vivendo uma vida miserável, rasteira, medíocre,
debaixo de tanta coisa que impede você de viver uma vida plena em Cristo Jesus. Deus não deseja ver você rastejando no mal, na lama do pecado e na injustiça. Por isso os versos de 1 a 6, irmãos, antes da Bíblia trazer a boa nova do Evangelho, ela traz a má notícia que pressupõe a boa notícia. Porque não tem boa notícia sem má notícia, irmãos, não é verdade? Quem quer uma boa notícia aí? Diga amém. Então tem alguma dificuldade rolando na sua vida, né? Se você está esperando uma boa notícia, é porque tem alguma má notícia, às vezes está sondando. E aqui, irmãos, os versos 1 a 6, o Tiago faz um negócio maravilhoso. Ele vai trazer duas imagens aqui, o ceifeiro e o lavrador. Nos versos posteriores ele vai trazer o lavrador, mas aqui ele traz o ceifeiro. Quem é o ceifeiro? O ceifeiro é quem faz a ceifa, é aquele que faz a colheita, é aquele que pega o instrumento cortante para cortar, por exemplo, o trigo, para recolher no celeiro. Essa imagem do ceifeiro é uma imagem do juízo final. E aqui nos versos de 1 a 6, antes de dar ênfase na boa notícia, o Tiago está nos lembrando da má notícia. Qual é a má notícia? Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Qual é a má notícia? A má notícia é que existe mal no mundo e Deus não concorda com o mal, Ele não concorda com a injustiça, Ele não concorda com o pecado, Ele não concorda com aquilo que está errado. Por isso, irmãos, Deus faz muito mais que perdoar pecado, Ele transforma a vida. Ele é bom e Ele aceita pecador, mas Ele não aceita pecador para que continue vivendo, obstinado no caminho da injustiça, do mal e do pecado. Ele chama pecadores para restaurar a vida. Mas é necessário que a gente entenda também, irmãos, que o Deus da salvação e da graça é o Deus do juízo. E Deus é juiz e Ele vai executar juízo. Vai ter gente condenada. Vai ter gente que vai sofrer e padecer. Vamos voltar para o verso primeiro? Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros, e eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Irmãos, aqui, o Tiago ele não está falando, irmãos, de riqueza de maneira indeterminada. Ele está falando de um tipo específico de riqueza. É a riqueza que é conquistada a partir da injustiça, da fraude, da mentira, da exploração do outro, de arrancar o couro do outro para enriquecer. Esse é o tipo de injustiça que o Tiago está dizendo. Mas observem, irmãos, que não é um juízo meramente moralista, tá? Esse juízo ele tem um alicerce muito firme. O verso 6, ele vai fazer a seguinte referência: vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Alguns entendem aqui que o Tiago está falando do justo de modo geral, tá? Eu não concordo. O justo não é qualquer justo. O justo é Jesus. Abra a sua Bíblia em Atos 3,14. A gente vai ler 3 referências aí no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. O livro de Atos é um livro muito importante, por quê? Porque ele trata da igreja primitiva. E esse tema de o justo é um tema muito importante na pregação dos apóstolos. Vamos observar aqui no capítulo 3, verso 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Tá? Nesse texto aqui, irmãos, o Pedro ele está fazendo referência a quem? Quem é o justo? É Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 7:52. O Estevão, ele vai fazer um discurso, e olha que interessante o que o Estevão vai dizer, irmãos.
Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Quem é o justo, irmãos? Vamos agora conferir Atos 22, 14. Pregação do apóstolo Paulo. Como é que o Paulo vai se referir a Jesus? Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Tá? Qual é a referência sobre esse justo? Novamente é Jesus. O Tiago, irmãos, que é meio irmão de Jesus, ele fazia parte desse movimento inicial da igreja. Quando a igreja primitiva usava a expressão o justo, ela estava fazendo referência a Jesus. Agora, vamos voltar lá para o nosso texto de Tiago, no capítulo 5, e você vai observar o seguinte: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Quando Tiago escreveu a carta, irmãos, ele escreveu pouco tempo depois da cruz e da ressurreição de Jesus. E aquela elite de Jerusalém, gente do Império Romano, o sinédrio judaico, aquelas pessoas diretamente crucificaram Jesus. Mas Jesus, irmãos, quando ele veio ao mundo, o Filho de Deus, ele se fez homem, ele se identificou com a gente. Sabe o que isso significa, irmãos? O Tiago traz um negócio aqui tão profundo. Ele está dizendo o seguinte: vocês continuam crucificando Jesus. E quando é que a gente continua crucificando Jesus? Quando você maltrata e explora as pessoas, quando você engana as pessoas, quando você retém o salário do trabalhador. Na verdade, você não está ofendendo apenas as pessoas, você está ofendendo a Jesus, aquele que se encarnou e se identificou com a gente. Então, irmãos, o Tiago aqui não está fazendo simplesmente um sermão moralista, e essas palavras aqui dos versos de 1 a 6, elas estão na mesma linha, assim, do ponto de vista da construção literária, dos anúncios de juízo dos profetas. É uma mistura aqui de oráculo de condenação com ai. Ai é uma figura dos profetas do Antigo Testamento que o Novo Testamento vai usar em alguns momentos. Jesus, inclusive, em especial. Quando Jesus diz, por exemplo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, esse ai, irmãos, é um ai dos profetas. Amós, que a gente vai começar a estudar agora a partir do mês que vem, traz vários ais. Tá? E o que é um ai? O ai é o grito que as carpideiras davam no velório. O que é uma carpideira, irmãos? Não é uma mulher com enxada, tá? É outra coisa. Carpideira é um negócio que já teve na nossa cultura com maior frequência, hoje em dia a gente não acha muito. São mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Você vê que desgraceira, né, irmãos? É uma vida tão miserável que você tem que contratar gente para chorar no teu velório, porque senão ninguém vai chorar. Se a pessoa se bobear, vai até soltar rojão. Né? Então, o ai era proferido contra gente injusta, maldosa, que não crê em Deus e não anda no seu caminho da justiça e da misericórdia. E esses irmãos que fazem justiça contra o outro, estão fazendo com Jesus. Lembra do sermão de Jesus, apocalíptico, lá no Evangelho de Mateus? Ele diz o seguinte, que ai daqueles que o viram nu, preso, passando fome, e não ajudaram. E aí os ímpios vão dizer, Senhor, quando é que a gente deixou de fazer isso para o Senhor? E ele vai dizer o seguinte, quando vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos irmãos, vocês fizeram a mim. Irmãos, prestem muita atenção em nome de Jesus. O Evangelho não é moralismo. O Evangelho tem uma moral, mas ele não se reduz a uma moral. Você não pode injustiçar as pessoas, mas você precisa entender o seguinte, há um fundamento para você não cometer pecado, injustiça, maldade contra o teu próximo. E o fundamento é Jesus. Porque quando ele se fez homem, ele se identificou com a gente. Ele tomou sobre si não só a nossa culpa, o nosso pecado, irmãos, mas ele tomou as nossas dores no sentido de quem mexer com o Filho de Deus, está mexendo com o próprio Jesus. E quando você faz injustiça com o teu próximo, essa injustiça Jesus toma para si. Então, ai daquele que enriquece injustamente,
Ai daquele que acumula dinheiro, prejudicando as pessoas, enganando as pessoas, retendo o salário do trabalhador. Ai de vocês, ai de nós, quando nós cometemos injustiça contra o nosso próximo, irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho é boa notícia, mas ele nos confronta. Porque todo encontro com Deus é uma experiência de glória e humilhação. Sempre gosto de citar Isaías capítulo 6. Isaías tem uma visão da glória de Deus. Você deseja ter uma visão da glória de Deus? Você sabe que existem sinais de que você já viu a glória de Deus? Você quer saber se você já viu a glória de Deus? É muito simples, irmãos. Primeira coisa que acontece quando alguém vê a glória de Deus é ficar maravilhado com a sua glória, a sua beleza e majestade, e ficar aterrorizado com a própria miséria. Porque quem vê a glória de Deus se enxerga. Quem vê a glória de Deus se enxerga. É por isso, irmãos, que arrependimento está sempre tão presente quando os apóstolos pregam. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a presença de Deus se manifesta e a glória de Deus se faz presente, você faz como, eu e você, a gente faz como Isaías. Isaías não gritou, eu sou bom, hein? Olha como é que eu sou crente espiritual, eu vi a glória do Senhor. Já viu esse tipo de gente, irmãos? Tem um pessoal petulante e arrogante. Arrogância é sinal de quem nunca viu a glória de Deus. Porque quem vê a glória de Deus diz, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem vê a glória de Deus se enxerga. Quem se enxerga se humilha diante de Deus, confessa os seus pecados e reconhece que não é digno. Eu não sou digno, e você não é digno do reino. Ai, pastor, então o que vai ser da gente? Glória por causa de Jesus e não por causa da gente. Eu não mereço o reino, mas Jesus, ele nos torna merecedores pela graça. É graça, completamente graça e 100% graça. E quando você está debaixo da graça, você vai ter temor de Deus. E você não vai ficar abusando, explorando, maltratando o teu próximo de maneira obstinada. Porque o mesmo Deus que traz perdão da culpa do pecado, é o Deus que revela o pecado e transforma o coração e nos capacita para uma nova vida, para a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, encontro com Deus, irmãos, sempre torna a gente mais humilde. Encontro com Deus nos humilha. E encontro com Deus nos lembra que o Deus da graça, a santidade, é o Deus do juízo. Em Romanos e na carta de Pedro, Paulo e o Pedro trazem duas ideias muito interessantes. Na 1 Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro diz que Jesus é ao mesmo tempo a rocha da salvação e a pedra de tropeço. Ele é a rocha da salvação, porque ninguém é salvo a não ser por ele. Mas por que o Pedro chama Jesus também de pedra de tropeço? Porque quem não crê nele já tropeçou. Quem rejeita, Deus deu uma resposta para o mal e para o pecado, irmãos. E essa resposta é o Evangelho. É Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Quem não crê em Cristo, quem não se rende a Ele, já está nas trevas, porque já estava antes. Deus, irmãos, Deus não precisa nem condenar ninguém, porque já estava todo mundo condenado. Jesus não veio para condenar ninguém, Ele veio só para salvar, porque condenado já estava todo mundo. Mas a boa notícia, irmãos, entra aqui no verso 7. Ufa, né, irmãos? Estava pesado o clima, né? O verso 7. Tá? Mas não esqueça, irmãos, o Deus da salvação é o Deus do juízo. E Ele vai julgar os maldosos, obstinados, injustos, porque quando você faz o mal para o teu próximo, esse mal está caindo na conta do crucificado. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros,
para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas, irmãos. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Olha que maravilha, irmãos. Aqui o Tiago, ele nos lembra que o Evangelho, ele nos sustenta. Nos versos de 1 a 6, ele traz a imagem do ceifeiro, que é uma imagem de juízo final, tá? A imagem da ceifa, Jesus sempre utiliza nos evangelhos para a colheita, para o tempo do fim da consumação. E é interessante, irmãos, tem muita gente que fala assim, pastor, mas faz 2000 anos que o Novo Testamento está falando que é o tempo do fim e a coisa não chegou ainda à consumação. Presta muita atenção, irmãos, o tempo do fim já chegou faz 2000 anos, tá? Porque o tempo do fim não é o tempo em que tudo vai acabar, é o tempo da consumação. A palavra grega para fim é telos, e telos não significa apenas que uma coisa vai acabar. Então, o tempo do fim não significa o tempo em que tudo acaba, mas é exatamente o contrário. Fim dá origem à palavra finalidade. Então, o tempo do fim na Bíblia não é o tempo em que tudo será destruído. Presta muita atenção em nome de Jesus. O tempo do fim é o tempo em que tudo será restaurado, em que a criação vai chegar à sua finalidade, em que a obra de Deus vai ser consumada e completa. Ou seja, o tempo do fim, irmãos, não é o tempo da destruição do mundo. O tempo do fim é o tempo da nova criação. É o tempo em que, como diz o Apocalipse, a Jerusalém celeste vai descer. É o tempo em que o profeta Abacuque diz que o conhecimento da glória do Senhor vai encher todas as coisas como as águas cobrem o mar. O tempo do fim é aquele tempo em que Deus vai destruir o mal que Ele já derrotou na cruz na ressurreição de Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e Deus vai restaurar todas as coisas, e não vai haver mais sofrimento, nem lágrima, né? A gente vai chegar aos 50, nem dor nas costas, né? Nem bico de papagaio, nem boleto, nem todas essas coisas do mal, irmãos, tá? O tempo da consumação está chegando, irmãos, e Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Então, a imagem do ceifeiro é interessante, porque nos versos de 1 a 6, o Tiago está acusando um grupo de que pegou o dinheiro dos ceifeiros, se apropriou do trabalho, explorou os ceifeiros, tá? E por causa disso, o verdadeiro ceifeiro, que é o juiz, vai ceifar os ceifeiros. O trabalhador, que é o ceifeiro, foi explorado por aqueles que estão ceifando a vida do próximo em desrespeito a Jesus crucificado, e por isso o verdadeiro ceifeiro vai ceifar aqueles falsos ceifeiros. Está confuso, né, irmãos? É muito ceifeiro numa frase só, mas é isso. Mas na sequência, agora a partir do verso 7, a imagem muda, é a imagem do lavrador. E o lavrador, irmãos, deve se aplicar a mim e a você. O ceifeiro, tá? Enquanto os ricos que adquirem sua riqueza de maneira injusta, eles estão ceifando a vida do seu próximo, mas nós devemos ser como lavradores. O que o lavrador faz, irmãos? O lavrador não controla a chuva. O lavrador não controla que tipo de solo ele vai plantar. O lavrador, ele não controla o clima. O lavrador tem o controle sobre duas coisas: cuidar do solo e plantar semente boa. O resto não depende dele. O resto ele é dependente de circunstâncias que vão além dele. E aí você, irmão, somos lavradores. Deus chama a mim e a você para a gente nessa vida plantar a boa semente. Ele chama a mim e a você não para explorar e ir contra a vida do outro
mas para a gente abençoar o outro. E por isso, irmãos, a gente é chamado para ser lavrador num tempo em que tem muito mau ceifeiro. Muita gente se levantando contra. Tem gente injusta, maldosa, corrupta. Misericórdia, hein, irmãos? Estou até com medo de falar a palavra corrupto e ter o vídeo aqui do culto censurado aí na rede social. São tempos maus, irmãos, tá? Mas o negócio é o seguinte: os dias são maus, mas Deus é bom. E a bondade de Deus é muito maior que a maldade que há no mundo. Então, apesar de ter muita gente maldosa que fica ceifando a vida dos outros e fica prejudicando os outros, Jesus foi crucificado e ressuscitou. E porque Ele está vivo, irmãos, está sentado agora glorioso, assentado à direita do Pai, já derrotou e humilhou todos os seus inimigos. Nesse presente tempo, a gente ainda encontra dificuldades e a gente ainda encontra esses inimigos de Deus, que apesar de terem sido derrotados por Jesus, não foram destruídos. A gente ainda lida com o pecado, a gente ainda lida com a maldade, a gente lida com a morte, a gente lida com o diabo, a gente lida com todos esses problemas, irmãos. Mas Jesus já venceu. E por isso, olha como é que começa o verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Esse portanto aqui, irmãos, está concluindo um pensamento. Ele está virando uma página, porque aqueles a quem se referiu Tiago nos versos 1 a 6 não são os que creem, irmãos. São os ímpios, aqueles que andam de maneira obstinada no caminho da injustiça, do mal e do pecado. Aqueles que andam de maneira obstinada, maltratando o seu próximo com injustiça, com maldade. Mas aqui no verso 7, ele começa a falar dos santos. Sabe o que é um santo na Bíblia, irmãos? Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui, tá? Eu tenho muitos sofrimentos nessa vida, irmãos, teológicos. Um sofrimento teológico que eu tenho é o seguinte: quando eu vejo a igreja e falo assim, é porque nós somos pecadores, presta atenção em nome de Jesus. Se você ler o Novo Testamento com atenção, você vai perceber que o Novo Testamento costuma, há exceções, tá? Mas a exceção não nega a regra, a exceção confirma. Quando a Bíblia vai falar do povo de Deus, ela não fica chamando o povo de Deus de pecadores. Ah, pastor, o senhor está falando que ele não peca? Não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você está em Cristo, em primeiro lugar, você foi perdoado pela graça de Deus. Antes de você nascer, Jesus já havia morrido pelos seus pecados. E se você crê em Cristo, você já é perdoado. E se você é perdoado e o Espírito Santo habita em você, o mesmo Espírito que traz perdão da culpa do pecado, é o Espírito que vai renovar a tua vida de dentro para fora, vai te santificar. E por isso, se você ler as cartas, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, irmãos, era uma igreja bem complicada, a igreja lá dos Coríntios, né? Esses corintianos, né? A igreja lá dos Coríntios, brincadeira, tá, irmãos? Eu faço piada com lugar de fala que eu sou corintiano, tá? Mas aqueles corintianos lá eram tristes, irmãos. Mas se você ler a abertura de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto e aos santos de toda a Acaia. Igreja e santos são sinônimos, irmãos, tá? Ele podia ter dito aos santos de Deus que estão em Corinto e a igreja de toda a Acaia, que é a mesma coisa. Se você crê em Cristo, você é santo, não é porque você merece, não é porque você é melhor que o outro, mas porque o Espírito Santo já habita em você. A graça de Deus está sobre a sua vida. Você é uma pessoa perdoada. E se o Espírito de Deus habita em você, o Espírito está santificando a tua vida. Está te renovando de dentro para fora. E está te conduzindo a uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Romanos 5,8 diz assim: porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Está entendendo, irmãos? Então, se você está em Cristo, você peca ainda. Só que você não pode pecar de maneira obstinada, tá? Porque isso é coisa de ímpio. Gente que peca obstinado, sem arrependimento, é sinal de que é ímpio, pagão, tá? Que não crê em Jesus. Mas se você crê em Cristo, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, você é santo, é eleito, é povo de Deus, é salvo pela graça em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Sejam pacientes. Por quê, irmãos? Paciência é um sinal de confiança, tá? Quando é que a gente precisa ser paciente, irmãos? Quando situações adversas estão acontecendo. Mas a gente precisa ter um tipo específico de paciência, aquela paciência que nos leva a perseverar em fazer o bem, fazer a coisa certa, tá? O mal é real, irmãos. E a gente encara o mal todos os dias da nossa vida. E por isso a gente tem que ter paciência. Ontem, com os adolescentes, eu estava comentando uma técnica que eu tenho quando assisto filme, porque tem uns filmes que são tristes de assistir, né, irmãos? Tenso. Você não sabe o que vai acontecer, não dá agonia, né? Meu Deus do céu, parece que a qualquer momento os personagens principais lá, os mocinhos, né, e as mocinhas do filme vão morrer, né? Mas quando eu assisto um filme assim, que tem um ator que recebe um cachê muito alto, é o protagonista do filme, e ele faz parte de uma sequência de filmes, fala assim, ele não vai morrer. Parece, está tenso aqui nesse filme, mas eu sei que ele não vai morrer, né? Eu tenho esperança. Às vezes não dá certo esse negócio com o filme, tá, irmãos? Mas tem um lugar que esse negócio dá certo. Na maior história de todas que já aconteceu. A maior história que existe, irmãos, é a história da criação. É a história da relação de Deus com a criação. E Deus já soltou um spoiler. Ele já disse para a gente o final do filme. Se você ler a Bíblia com atenção, você já sabe como é que vai acabar. Sabe como é que essa história vai acabar, irmãos? E essa história é a tua, tá? Essa história de Gênesis a Apocalipse que a Bíblia conta, você precisa entender que é a tua história. E sabe o que vai acontecer na tua história? Aquele Jesus que se fez homem e deixou a sua glória. Aquele que Jesus que morreu e ressuscitou. Aquele Jesus que agora está sentado à direita do Pai, reinando sobre todo o universo. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer novas todas as coisas. Irmãos, o final dessa história é muito feliz. É plenamente feliz. Não tem final mais feliz que esse. E naquele dia, irmãos, o Apocalipse traz uma imagem muito curiosa, que aqueles que foram martirizados estão clamando a Deus. Deus, quando é que vai chegar a hora que o Senhor vai fazer justiça? Você já clamou por justiça na tua vida? No Sermão do Monte, Jesus falou assim, que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, naquele dia, Deus vai fazer justiça. Naquele dia, Deus vai fazer justiça plena e perfeita. Por isso que a gente não pode se vingar, irmãos. Não fica querendo tomar o lugar de Deus, porque Ele se vinga muito melhor que você. A vingança pertence ao Senhor. Quando aquele dia chegar, irmãos, o mal vai ser vingado de maneira plena, perfeita, tá? Naquele dia, quando chegar, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ele vai consolidar esse perdão dos pecados que Ele derrama sobre a tua vida. E não vai haver mais sofrimento, nem tristeza, nem dor. E eu estou aguardando aquele dia, irmãos. E quando a gente encontra as dificuldades nessa vida a gente encontra todo tipo de dificuldade, irmãos. Quem não teve alguém amado que faleceu? Quem não lidou com doença ou lida com doença? Crise financeira, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vai dar tudo certo. Porque Jesus ressuscitou. E esse que ressuscitou vai voltar. Irmãos, a história tem final feliz. Repete comigo. A história da minha vida tem final feliz. Por causa de Jesus. Amém, irmãos? Então você tem que ter paciência. Sabe por quê? Porque a hora vai chegar. Tem uma história, irmãos. Tem uma história uma pequena parábola, que é a seguinte. Eu já contei essa parábola para os irmãos. Tinha uma mulher que foi abandonada, né, pelo marido. O marido sumiu, não deu mais notícia. Ela tinha 3 filhos. E ela estava trabalhando duro, mas estava difícil. As contas estavam se acumulando. E um dia ela abriu a despensa e estava vazia. Puxa vida, meus filhos com fome. E de repente, ela ouviu alguém bater a porta. Alguém apareceu, irmãos. E deu, pensa na cesta carregada. Tinha até bombom. Tinha coisa fina, entendeu? E ela com aquela cesta sustentou a sua família por 1 mês. Mas acabou, irmãos, a cesta.
Daqui a pouco ela está na miséria, tudo de novo, passando necessidade, tudo de novo, as contas se acumulando. Aí ela recebe novamente alguém batendo na porta. Foi abrir lá, cheia de esperança, eram 3 oficiais de justiça. O primeiro diz o seguinte: você não pagou suas contas e o seu carro vai ser confiscado. O segundo oficial de justiça falou o seguinte: você não pagou suas contas e você vai ser despejada desse apartamento que você está morando. Mas tinha um terceiro oficial de justiça, irmãos. O terceiro oficial de justiça falou o seguinte: a senhora tem um parente distante que morreu e deixou uma dívida, e deixou uma herança para você de 2 bilhões. Só que a herança só vai estar disponível em 60 dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A despensa daquela mulher estava vazia, o carro ia ser confiscado e ela ia ser despejada. Ela vai estar feliz ou triste? Ela vai estar feliz ou triste, irmãos? Feliz por quê? Meu Deus, ela vai receber 2 bilhões. Pelo amor de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Irmãos, o que é mais importante? 2 bilhões ou a graça de Deus em Cristo Jesus? Se a graça de Deus em Cristo Jesus é mais importante, por que você está tão mal-humorado? Por que você está tão irritado? Por que você passa a vida murmurando e reclamando da vida? Se Jesus é a grande notícia da tua vida, você vai encarar todas as dificuldades e problemas que você tem com alegria, porque o tempo do sofrimento está acabando. O tempo da peregrinação vai passar, o tempo do choro, da angústia vai passar, porque Jesus ressuscitou e Ele vai voltar, e Ele vai fazer novas todas as coisas, e a boa notícia do Evangelho tem que sair atropelando as suas más notícias, em nome de Jesus, porque Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então amanhã é segunda-feira, e amanhã é dia de você encarar de frente os seus problemas e as suas dificuldades e declarar: eu persevero, eu tenho fé e esperança, porque Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, ressuscitou e vai voltar. E a vinda dele não é demorada, irmãos, porque na verdade ele ressuscitou, e quando ele ressuscita ele inaugura o tempo do fim. O fim dos tempos já começou, irmãos, na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus, os tempos do fim já foram inaugurados, tá? E o que é o tempo do fim? Não é o tempo da destruição, é o tempo da restauração de todas as coisas. É o tempo em que Deus envia o seu Espírito para habitar em nós. E esse Espírito vai encher com a sua glória todas as coisas, em breve, quando Jesus voltar. Então, até Ele voltar, irmãos, a gente vai ter paciência, a gente vai ter perseverança, e a gente vai declarar para a tua dificuldade, para o teu problema, que o mundo é mau, mas Deus é bom, e a bondade de Deus é muito maior que a maldade que está no mundo, porque Jesus já venceu. E para a gente finalizar, irmãos, verso 13, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. O Tiago termina, irmãos, dizendo o seguinte: esse evangelho que nos confronta e esse evangelho que nos sustenta é o evangelho que nos restaura. E como é que Deus nos restaura, irmãos? Deus nos restaura na sua presença. A gente vai celebrar a ceia agora na sequência, irmãos.
E sabe qual é o grande significado da ceia para nós? A ceia é a celebração de uma presença. Porque Jesus, que celebrou a ceia pela primeira vez naquela quinta-feira, antes da sexta-feira da cruz, é o Jesus que se faz presente conosco hoje. É Ele que entregou o seu corpo e seu sangue para nos salvar. E Jesus está presente na ceia. E essa presença é celebrada, irmãos, na vida de oração. Está alguém sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Louve. Eu diria até, irmãos, outra coisa. Eu entendo pessoalmente que tem um tipo de oração que chega a Deus de uma maneira muito especial. É a oração de louvor de quem sofre. Porque quando você está sofrendo e está agradecido louvando a Deus, você demonstra que a tua fé está em Deus e não nas circunstâncias. E você está agindo com paciência. E você sabe que o dia difícil vai acabar. Porque o choro pode durar a noite inteira. Ou seja, o mal tem tempo limitado. Mas a alegria vem pela manhã. O vem pela manhã não traz limitação, irmãos. Então a graça de Deus está sobre nós. Então, está sofrendo? Louve. Está tudo bem? Louve também. Tá? Tem gente que quando está tudo bem vira as costas para Deus. Então, oração é a maneira de Deus restaurar a sua vida, porque oração, irmãos, é uma vida na presença. Outra maneira de Deus restaurar a nossa vida é a comunhão do povo de Deus. Então, o único momento em que o Novo Testamento fala de ungir com óleo, de prática da igreja primitiva ungindo com óleo, é esse texto em que os presbíteros ungem os enfermos com óleo. Ou seja, presbíteros, pastores, são ministérios ordenados junto com os diáconos. O que é um ministério ordenado? É um ministério que, segundo o Novo Testamento institui, é revestido através da imposição de mãos do presbitério. Quando presbíteros e pastores impõem as mãos sobre o ministério. Então, diáconos, presbíteros e pastores são ministérios ordenados. Todo cristão é sacerdote, mas nem todo cristão tem ministério ordenado. Tá certo, irmãos? Então, o ministério ordenado nos lembra a comunhão do povo de Deus. Nos lembra que Deus nos chama para viver como povo e como igreja. E o apóstolo Tiago, ele continua dando exemplos de orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros e viver, irmãos, nessa fé como povo de Deus. A nossa cultura é individualista. A nossa cultura não tem como marca uma consciência mais clara do coletivo. Tem culturas que valorizam mais a comunidade. Eu nunca lembro se é Ubuntu ou Ubuntu. Ubuntu, né? Ubuntu, inclusive, é o nome do sistema operacional Linux, que ele vem de um aspecto da cultura africana. Certa vez, uns missionários foram para a África e propuseram uma brincadeira com as crianças. Eles iam apostar a corrida e quem chegasse primeiro ganhava uma caixinha de chocolate. Eu estou ilustrando aqui, tá, irmãos? Estou parafraseando a história. E aí as crianças começaram a correr, só que tinha uma criança que tinha um problema na perna, e ela foi mancando. E quando as crianças que estavam na frente viram que aquele que estava mancando não ia chegar, todo mundo voltou e eles chegaram todos juntos. Aí os missionários, impressionados, né, da nossa cultura individualista, né, falaram assim: por que vocês voltaram para acompanhar o amigo que estava mancando? E a conclusão, irmãos, é mais ou menos essa. Eu não estou lembrado 100% dessa, mas é o seguinte: que quando um perde, todo mundo perde. Quando um ganha, todo mundo ganha. E sabia que foi isso que Jesus fez? Porque Ele venceu. Mas Ele compartilha a vitória dele com a gente. Para que você não viva achando que a tua vida espiritual, que aliás é uma expressão que eu não gosto, tá? Eu prefiro espiritualidade, porque tem gente que acha que a vida é um armário cheio de gaveta, né? Tem a vida espiritual, tem a vida profissional, tem a vida familiar, tem um monte de vida. Você tem uma vida só, e tudo o que acontece nessa tua única vida é espiritual. Entenda isso em nome de Jesus. Então não tem esse negócio de vida espiritual, irmãos, tem vida. E a tua vida deve ter uma espiritualidade marcada pela cruz e a ressurreição. E aquilo que Jesus fez e conquistou, irmãos, Ele não conquistou para ganhar caixa de bombom sozinho. Ele conquistou por todos nós. Quando um jogador faz um gol, o time inteiro celebra, até o reserva, até o treinador,
que não jogou, até a torcida, Jesus venceu. E porque Ele venceu, irmãos, Ele continua renovando a nossa vida. Renovando a nossa vida na oração, no cuidado uns com os outros, na vida como povo de Deus. Queria orar com você nessa hora, vamos orar? Senhor, queremos te louvar e te agradecer por essa manhã. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo Evangelho, pela boa notícia do teu amor, pela boa notícia que o Senhor não apenas nos confronta no nosso pecado, mas o Senhor nos sustenta e o Senhor nos restaura, o Senhor nos perdoa. Senhor, nós somos muito piores do que a gente gostaria de admitir, mas como é bom saber que somos muito mais amados, aceitos e perdoados do que jamais poderemos entender. E nós não somos amados, aceitos e perdoados porque nós somos bons. Nós somos pessoas amadas, aceitas e perdoadas porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já venceu. E nós aguardamos com paciência o tempo presente. Nós perseveramos, Senhor, em fazer o bem. Nós nos arrependemos do mal pela Tua graça, porque o Senhor se faz presente com a gente. Por isso, Senhor, nos dá uma vida cheia dessa esperança, essa vida cheia de fé, que nos leva a encarar todos os problemas da nossa vida com alegria, com esperança, porque o Senhor já venceu. E está cada dia mais próximo o dia da sua vinda, em que o Senhor vai voltar e vai fazer novas todas as coisas. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, continua manifestando a tua glória, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que a gente se humilhe diante do Senhor, e para que na humilhação que a gente se humilha diante do Senhor, o Senhor seja glorificado e que a Tua glória encha a nossa vida pela Tua graça. Obrigado por essa manhã, pela Tua palavra e obrigado, Senhor. E nos abençoa agora, no momento em que com grande alegria vamos celebrar a ceia do Senhor para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Paulo